Coronel Melo Araújo, ex-comandante da Rota, nomeado por Bolsonaro para a presidência da CEAGESP, veiculou um vídeo rebatendo o governador de São Paulo, João Dória, e seu secretário da Agricultura. O coronel salientou: "Não poderia deixar de me manifestar e repudiar as declarações do secretário da Agricultura do governo Dória. Ele teve a cara de pau de dizer que pode fechar a CEAGESP. A pessoa para fazer essa declaração é inconsequente. Deixou os trabalhadores constrangidos e ameaçados. Isso é criminoso, anti-brasileiro, antidemocrático." No ensejo, ele acrescentou: "São 22 países, 1.500 municípios que utilizam de nosso entreposto. Ele deveria se preocupar com o governo dele. Dória aumentou o ICMS, o que vai gerar aumento no hortifruti para o Brasil inteiro. Isso não pertence ao governo de São Paulo, mas ao governo federal." Assista. Bom dia a todos. Eu sou o Coronel Melo Araújo, presidente da CEAGESP. Antes de mais nada, desejar uma boa entrada de ano para toda a nossa família CEAGESP, as 50 mil pessoas que frequentam diariamente lá, 6 mil permissionários, 4 mil carregadores, as cafezeiras, os caminhoneiros. Então, desejo aí que o ano que vai se iniciar em poucos dias seja muito melhor que esse. Mas eu não poderia deixar aqui de me manifestar, repudiar as declarações do secretário da Agricultura do governo Dória, do estado de São Paulo, o senhor Junqueira. Ele teve a cara de pau de falar, declaração dele mesmo, que se ele quiser, ele pode fechar a CEAGESP. Então, a pessoa, para fazer uma declaração dessa, ela é inconsequente. Ela deixou essas 50 mil pessoas, esses trabalhadores que estão lá todo dia, se sentiram constrangidos e ameaçados com uma declaração dessa. Isso aí é criminoso, uma pessoa fazer uma declaração dessa. É um anti-brasileiro, um antidemocrático. Como pode a pessoa só pensar no terreno, no espaço, que é o que eles querem? Querem que a CEAGESP saia de lá puramente porque eles têm interesse no terreno. Ele tem que conhecer primeiro a CEAGESP. A CEAGESP são 22 países que utilizam do nosso entreposto, 1.500 municípios. Nós fornecemos comida para o Brasil inteiro. Então, uma pessoa para fazer uma declaração dessa tinha que pensar mais. Aliás, ele tinha que se preocupar com o governo dele, né? Nesse momento aí de pandemia, aumentou isso, o governador de São Paulo aumentou o ICMS, que vai gerar aumento no hortifruti para o nosso país inteiro. Muitas pessoas aí, comerciantes, vão ter muita dificuldade e o alimento vai subir devido a essa postura errada do governador. Então, o senhor Junqueira, como secretário da Agricultura, ele devia sim reivindicar, conversar com o governador para baixar o ICMS e não ficar se preocupando com uma coisa que não lhe pertence. Isso aí não pertence ao governo do estado de São Paulo, é do governo federal, senhor Junqueira. Tá? O senhor foi lá me visitar, quis fazer foto comigo, muito cara de pau do senhor querer fazer foto comigo e aí tomar uma postura dessa. O senhor faz favor de apague as fotos. Me constrangeu uma declaração dessa. Muito obrigado. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, na manhã de hoje, tivemos aqui uma sessão em homenagem ao agora findando o seu mandato de presidente do STF, presidente ministro Dias Toffoli. Uma homenagem que foi dita aqui pelo presidente da Câmara, que ela atendia um pleito de todos os parlamentares. Não me manifestei naquele momento, até por respeito ao presidente da Câmara e também o presidente do Senado, que estavam aqui presidindo a sessão e convidaram o ministro Dias Toffoli, mas gostaria de deixar claro que essa homenagem não é compartilhada pela bancada do Novo. Claro que todo presidente de uma instituição tão importante como o STF, um dos balizares dos 3 poderes da República do Brasil, merece sim respeito, mas um respeito também que deve ser alcançado e atingido pela sua atuação à frente daquela instituição. Por isso, podemos aqui traçar várias críticas e comentários, até mesmo à presença do próprio ministro como ministro do STF, desde sua indicação como ministro pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito contestada, inclusive pelo fato do contestado saber jurídico, que deveria ser um dos elementos, um dos pontos-chave
para ser nomeado ministro do STF. Um advogado, bacharel em Direito, que não conseguiu ser juiz nos concursos que tentou fazer, mas que alcançou a Suprema Corte do Brasil pela indicação política. Indicação política que não foi contestada ou rejeitada, pelo menos, pela comissão aqui do Senado, que deveria ter como prerrogativa justamente contestar decisões como essa. Mas desde 1800 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, não temos nenhum ministro do STF que foi rejeitado por essa comissão. Ou seja, mais um ato pro forma com simbolismo político que não cumpre com a sua função. Mas sem falar apenas do ministro Dias Toffoli, porque o tema hoje é principalmente o presidente Dias Toffoli, a sua atuação como presidente à frente do STF, ela é muito questionável. A começar por inquéritos, como, por exemplo, o inquérito da fake news, que discordamos desde o seu princípio, independente de quem foi atingido por ele, mas pela forma como ele foi instalado, em que a própria corte era autora, juíza e também vítima, teoricamente, do próprio inquérito. Como também outras questões que a sociedade hoje cobra veementemente de todos nós, agentes públicos, nós aqui na Câmara, os senadores, o Executivo, e que agora, finalmente, o Executivo entregou aqui uma reforma administrativa que pretende acabar, ou pelo menos resolver parte dos privilégios que diversos servidores têm, mas que até agora o Legislativo, o Judiciário, desculpa, e em especial a Suprema Corte, que ela não só é exemplo e referência no que deveria ser o Judiciário, mas ela que define, principalmente, diversos pontos ligados à magistratura, e eles são exemplos ao contrário, como recentemente aprovado pelo próprio presidente Dias Toffoli, aumento não, mas sem a possibilidade deles obterem dividendos extras por conta da sua atividade. Enquanto a gente precisa de ajuste fiscal, enquanto precisamos dar o exemplo e reduzir, sim, aquilo que são os penduricalhos, o extrateto, inclusive sempre pleiteamos aqui nessa casa a votação do projeto que consegue garantir que ninguém vai receber acima do teto, o Judiciário vai no sentido contrário, dar cada vez mais benefícios aos seus membros, à sua corte. Isso foi também na presidência do então deputado, ex-deputado do PT, deputado não, advogado do PT, ex-advogado do PT, ex-advogado que foi indicado no momento do mensalão, com dúvidas até hoje colocadas por todos nós, qual era o objetivo da sua indicação. Mais uma vez, já que meu tempo já encerrou, peço aqui uma extensão aí de 1 minuto, presidente. Temos aqui, sim, muito respeito à Suprema Corte. Defendemos sempre que os 3 poderes trabalhem de forma harmônica. E vamos sempre defender isso. Mas esperamos também que os membros dos 3 poderes sejam respeitosos com a sua função. Sejam respeitosos com aquilo que é seu papel primordial. Papel esse que foi dado pelos eleitores e a eles pela indicação do presidente da República. Inclusive, indicação essa que eu contesto a forma, inclusive apresentei uma PEC 225 de 2019, que trata justamente da indicação dos ministros para o STF. Então, sempre critiquei quando alguém falou que o STF é uma vergonha, que o STF é super importante para a nossa nação, super importante para a democracia. Mas sim, temos ministros do STF que são uma vergonha. E temos uma presidência hoje, que felizmente muda de dono, que foi responsável, se não para a piora do STF, pelo menos não teve a capacidade de entender qual é o papel do STF, principalmente agora, no ano de 2020, 2019, e não teve a capacidade de mudar o STF para aquilo que estamos tentando mudar na política brasileira, com muita dificuldade, mas estamos tentando. Por isso, não homenageamos o ministro, o presidente Dias Toffoli. Podemos sim, mais uma vez, dar a nossa importância à instituição e vamos sempre respeitá-la e jamais vamos
confrontar a instituição porque ela é fundamental para a democracia brasileira, mas esperamos e fazemos aqui o apelo que o próximo presidente do STF haja conforme aquilo que toda a sociedade brasileira espera, com rigor nas contas públicas, acabando com privilégios e penduricalhos que todos os juízes, ministros, todo o judiciário hoje tem e que a sociedade não aguenta mais, e também sem militância, sem usar o judiciário como forma de fazer ativismo político. Não é papel do judiciário fazer isso, não é isso que foi encabido ao judiciário pela Constituição e não é isso que a população brasileira espera do judiciário. Gostaria eu que o judiciário, principalmente os ministros, não fossem figuras públicas, não tivessem contas no Twitter, nas redes sociais e que decidissem baseado em técnica, em fatos e dados, e não por ativismo político, que é o que hoje também é muito feito e rege boa parte das decisões do judiciário. Então, obrigado, presidente, obrigado a todos e espero aqui, mais uma vez, desejo muito boa sorte ao futuro presidente do STF, que ele haja como a população e a sociedade brasileira espera dele. Muito obrigado.